Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de grande alegria estar nessa noite aqui, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. É uma honra para mim, né? Glória a Deus, é lindo ver mulheres de Deus, assim, fogo puro, né? Cantando, adorando ao Senhor, se alegrando, em meio a tantas crises que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Mas o Senhor, Ele tem levantado homens e mulheres de fé, amém? Que não se intimida, né? Diante de toda essa turbulência, o qual nós estamos passando, porque Ele continua no controle, amém? O nosso Deus, Ele continua no controle, mesmo diante de tantas coisas ruins. E primeiramente quero agradecer ao meu Senhor Jesus, porque é uma honra para mim. Quero agradecer também ao pastor presidente, pastor Marcondes. Quero agradecer também ao pastor Eduardo, à irmã Elizabeth. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecer ao Senhor Jesus também pela vida do meu esposo, Israel, dá um sinalzinho assim com a mão, que sempre está do meu lado. Aos meus amigos, o irmão Zé, a irmã Adelaide, a irmã Nancy, que é minha tia, o irmão Jurandir, que são os meus tios, que me convidaram para estar aqui nessa noite. E eu quero dizer muito obrigada ao Senhor por essa oportunidade. Antes de eu começar a entrar na palavra que vai ser sobre reconstrução, como foi dito aqui na irmã Nancy, falou sobre Neemias, uma história linda, né? Uma história linda, mas uma história sofrida, uma história triste, né? Que foi reconstruído o templo e o muro de Jerusalém, onde foi invadido pelos babilônios, né? E lá o Senhor levantou, como sempre o Senhor levanta, homens ou mulheres, para fazer a diferença no seu tempo, amém? Mas antes de eu começar a entrar na palavra do Senhor nessa noite, eu queria cantar uma canção. Conosco, através da sua palavra. Como a irmã Nancy falou nessa noite sobre os muros de Jerusalém, o templo que foi destruído, foi invadido. E foi destruído não apenas os muros, as paredes, os templos, mas foi destruído também famílias. Foram destruídos também o moral das pessoas. Foi destruído muitas coisas. Foi levado cativo pessoas para aquele lugar, para a Babilônia. Por muito tempo eles ficaram lá, aprisionados. Mas o Senhor Deus, Ele sempre tem uma saída, sempre Ele dá o escape, amém? Ele sempre usa homens e mulheres que estejam à sua disposição para fazer a diferença naquele lugar e naquele tempo, amém? Quantos querem fazer a diferença no seu tempo? Eu quero fazer a diferença. E depois conta a história que tudo foi resolvido. Mas depois de muita luta, depois de muita oração, depois de muitas conquistas, o povo retornou. E o templo que foi o primeiro a ser reconstruído, estava de pé. A começar pelo livro de Esdras e Neemias. Depois os irmãos leiam os dois livros, é maravilhoso, né? Você vê como Deus, Ele trabalha. É difícil, irmã Michele? Muito difícil, mas se o Senhor está na frente, dá certo, amém? Só que como o nosso tema é reconstrução e é culto de mulheres, né? Não que se defina só as mulheres estarem presentes, porque a gente está vendo aqui vários homens de Deus. Cadê os homens de Deus? Oh, glória a Deus, estão aqui prestigiando também esse momento. Nós vamos falar a respeito de uma mulher extraordinária, igual a mim e a você, né? Ela foi usada também no tempo do Senhor Jesus, né? Essa mulher, a Bíblia não fala da história dela, de se ela era casada ou não. A Bíblia não menciona se ela tinha filhos ou não. Mas a Bíblia fala, depois que ela teve encontro com o Senhor Jesus, tudo ficou diferente. Aleluia, tudo foi transformado na vida daquela mulher, né? Assim como foi transformada a minha vida quando eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A vida dela também foi transformada. E nós vamos saber quem é essa mulher, como ela passou a servir a Jesus depois do encontro que ela teve com Ele. E nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 8, versículo 1 e 2. Essa mulher, assim, eu aprendi muito, amados, com ela. E eu pedi ao Senhor que me desse a direção.
do que falar, o que trazer, né? E espero que o Espírito Santo fale com você, primeiramente a mim e depois através de mim, para a sua vida, amém? Que eu seja, como a irmã falou, que eu seja um vaso usado nas mãos do Senhor. Aleluia, que eu diminua cada vez mais, mas que Ele cresça. Aleluia. Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2, e diz assim, o título aqui da palavra do Senhor, as mulheres que assistiam Jesus. Todos encontraram, amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Então todos encontraram, aleluia. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Amém? Até aí. Por enquanto, até aí. A Bíblia, aqui em Lucas capítulo 8, vai começar a fazer menção da vida de Maria Madalena a partir daí, né? Dizendo que esta mulher, chamada Maria Madalena, que existiam várias Marias nas suas épocas, né? Maria, a mãe de Jesus, várias Marias como existe nos dias de hoje também. E Maria Madalena, ela recebeu esse nome porque ela veio da cidade de Magdala, né? A cidade de Magdala. Então deu origem Maria de Magdala, ou seja, Maria de Madalena, né? E era uma cidade que se tinha muitas indústrias de barcos, né? Se comercializavam peixes e também se faziam muitas roupas, tecidos finos de lã. E Maria Madalena, ela estava nessa cidade. Como diz a palavra de Deus, ela é dessa origem, dessa cidade. Jesus, ele passava de cidade em cidade. A Bíblia diz que em aldeias, como diz lá em João capítulo 21, versículo 25, que ele realizava vários milagres, de cidade em cidade, e em uma dessas cidades o Senhor Jesus encontrou não somente Maria Madalena, mas como nós lemos aqui, ele encontrou algumas mulheres, e algumas delas foram curadas as enfermidades, e desta mulher em especial, que é a nossa atenção hoje sobre essa mulher, é sobre Maria Madalena. Nós vamos entender o porquê que o Senhor Jesus fez, como ele fez e como ela passou dali por diante a servir ao Senhor Jesus. E nós vamos nos atentar em 3 pontos. O primeiro, o diabo não define o seu futuro. Amém? O diabo, ele pode até se levantar e tocar em você. Mas se você tiver um encontro com o Senhor, nada do que ele lhe acusou ou vinha atrair para você, prevalece quando o Senhor Jesus toma a frente, a direção. Amém? E com certeza para Satanás, o diabo, porque ela possuía 7 espíritos malignos. E quando uma pessoa tem os espíritos malignos, não é uma pessoa boa. Se bem que na época as mulheres, elas já tinham certas discriminações em relação às mulheres no tempo de Jesus, né? As mulheres não eram ouvidas. Quando os homens falavam, as mulheres tinham que se calar. As mulheres não eram bem vistas, né? E imagina uma mulher que tinha 7 espíritos. Como não era a vida desta mulher, né? Mas também pela cidade qual ela morava, dizia-se a palavra de Deus, a partir do versículo 3, que elas serviam, quando encontraram Jesus, elas começaram a servir o mestre com os seus bens. Então as mulheres, principalmente Maria Madalena, ela tinha recursos, né, para ajudar o ministério de Jesus, né? E a palavra de Deus diz que quando o Senhor encontrou aquela mulher que expulsou aqueles 7 espíritos que se apoderaram dela, a Bíblia não diz porquê, nem como, mas fala que o Senhor, quando ela teve um encontro com ele, o que aconteceu? Ela passou a servi-lo. Para o diabo, aquela mulher já era um caso perdido,
né? Para ela já não tinha mais jeito. Aqueles espíritos tomavam conta dela e ela com certeza devia fazer muitas coisas, como a gente vê, né, em vários outros milagres que Jesus realizava de pessoas endemoniadas, como o endemoniado gadareno, que era coisa feia, né? Mas quando Jesus entra em ação, não tem quem fique de pé quando ele está na frente. Não tem que subsista. Pode ser demônio que for. Quando o Senhor Jesus aparece. Quando o Senhor transformou, que aquela mulher foi liberta, houve naquela mulher a gratidão ao Messias. Porque aqueles espíritos, na hora que o Senhor repreendeu, aqueles espíritos foram embora e nunca mais voltaram. E no versículo 3, a palavra do Senhor, continuando em capítulo 8, no versículo 3, diz assim: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, os quais lhe prestava assistência com os seus bens. Ou seja, dali em diante, Maria Madalena, com os bens que tinham e as outras mulheres, acompanhava o Senhor Jesus por onde ele ia. A Bíblia nos diz que ele ia de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando, anunciando o reino, e essas mulheres acompanhavam servindo ao Senhor. E amadas, não era fácil a tarefa de Jesus naquela época, porque naquela época eles iam andando, era a pé, amém? Não tinha Uber, não tinha esses transportes que nós pegamos, né? Que é mais fácil, a gente vinha, a irmã Nancy convidou, a gente pegou, um pegou o Uber, outro pegou o carro, outro veio a pé porque mora perto. Naquele tempo era difícil, né? Então assim, que essas mulheres serviam o Senhor Jesus, onde ele ia, elas estavam lá, ajudando no serviço social, presenciando as curas que ele realizava, presenciando os milagres e guardando no seu coração. E a Bíblia nos dá vários relatos da palavra de Deus, que Maria Madalena era ali, acompanhando tudo que o mestre fazia. Por quê? Porque no seu coração havia a palavra gratidão. Gratidão. Porque só é grato àquela pessoa quando é liberto por algo que só ela sabia o quanto ela sofria com aquele aprisionamento, mas ela existia gratidão por aquilo que Jesus havia feito em sua vida. Quantos são gratos aqui nessa noite pelo que Jesus fez? Eu sou grata ao Senhor Jesus, né? Por ele ter encontrado na minha vida. O que seria de mim se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor? E a Bíblia nos diz em vários relatos, tem também lá em Mateus capítulo 27, do 55, que elas e muitas outras mulheres seguiam o ministério de Jesus. De longe, em Marcos capítulo 15, 40, versículo 40, 41, elas acompanhavam o mestre. Com certeza, nos multiplicados pães, na primeira multiplicação, na segunda multiplicação dos pães, as mulheres estavam ali, porque mulher tem essa qualidade, né? Essa qualidade de fazer o negócio mais bem feito, né? Mulher, ela se preocupa com as crianças, mulher se preocupa com as outras mulheres, mulher tem aquele cuidado mais assim, mais preciso, né? Do ministério. E Jesus não se preocupava com nada em relação a isso, porque elas davam assistência a ele em tudo que ele fazia, amém? Por isso que nós, como igreja do Senhor, mulheres do Senhor, nós temos que dar assistência na casa de Deus. Como? Eu tenho que ajudar o meu pastor, eu tenho que ajudar a minha pastora, né? Eu tenho que servir a igreja com os meus bens, como diz aqui que elas serviam, e elas serviam com amor e com gratidão ao Senhor, né? Então nós temos que fazer isso também na casa do Senhor. Nós temos que ser fiéis, não só no trabalhar, mas nós temos que ser fiel no nosso dízimo e na nossa oferta, amém? A igreja, amados, ela não recebe a ajuda do Estado. A igreja, ela precisa da minha ajuda, da minha oferta. É por isso que nós ofertamos a casa do Senhor. É por isso, às vezes, que quando o pastor, só ele sabe, às vezes, as dificuldades que tem e ele fala. Algumas pessoas talvez se levantam e dizem assim: ei, o pastor fala em dinheiro, mas se não tiver o dinheiro, queridos, não tem o templo, não tem as cadeiras.
Se não tiver o dinheiro, queridos, tu vai ter assistência como na casa de Deus? Então, preciso. E essas mulheres, elas não tinham apego ao dinheiro. Elas não tinham apego, elas tinham prazer em servir ao Senhor. Não servir braçal, porque não era fácil. Naquela região onde eles habitavam, era muito sol, era muito sofrido. Mas elas não tomavam por amor às suas próprias vidas. Mas elas tiveram a oportunidade de ver o Messias, de trabalhar com o Messias, de servir ao Messias com o que ela tinha, amém? Então nosso coração não pode estar preso a nada material, como aconteceu, né, com o jovem rico, lá em Lucas capítulo 18, quando ele chegou ao Senhor Jesus, né, e disse: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna, né? E o Senhor vai e fala com ele, e diz assim: olha, tu não matarás. Aí começa a falar todos os mandamentos que ele deveria cumprir. Ele diz: ah, Senhor, mas tudo isso daí eu faço. Tudo isso daí eu já faço. Aí o Senhor: glória, que bom, né? Que bênção, tudo isso ele já faz. Pois então faz assim: vende os teus bens e dá aos pobres. Ele foi e fez isso que o Senhor Jesus falou? Não. Sabe por quê? Porque o coração dele estava preso às coisas materiais. E quando nós morremos, nós levamos alguma coisa para o céu? A gente vai levar cadeiras, carros, bens? Não. Mas nosso tesouro, que nós temos que juntar aqui, queridos, é a palavra. O nosso tesouro é o amor. O nosso tesouro é o servir ao Senhor Jesus. Porque o que nos aguarda é muito maior do que qualquer coisa aqui nessa terra. Lá o que nos aguarda é muito maior. E essas mulheres sabiam disso. Em especial Maria Madalena. Maria Madalena, ela sabia que aquela oportunidade que ela estava tendo de estar ali com Jesus, servindo a Jesus, ainda era pouco, pelo grande amor, pela grande libertação que o Senhor Jesus fizera com a sua vida, amém? Então, queridas, faça, sirva, converse com Deus, ore a Deus e diga: Senhor, mas eu não sei fazer nada na tua casa. Eu vejo a irmã Elizabeth lá em cima do púlpito cantando, a irmã Nessi cantando, mas Senhor, eu não sei fazer, eu não sei cantar não. Você não precisa cantar não, querido. Tem muitas coisas, não tem, pastor? Aqui para ser feita. O Senhor quer usar a sua vida, não é só no louvor, Ele quer usar na intercessão, amém? Ele quer usar a sua vida no servir como? Vamos fazer sopão, vamos falar de Jesus. As vendas foram tiradas da sua vista, você vê, você sabe que só nele há salvação. Comece a pregar na sua casa, para a sua família, seja testemunho no seu lar de quem você serve e por que você o serve, amém? Grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas, quando nós verdadeiramente confiamos, quando nós oramos. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque o Deus que te vê, não que te ouve, Ele vê. Aleluia. Irmãos, ver é diferente de ouvir, porque às vezes tem alguém que está te ouvindo, mas está olhando para cá e diz: tá certo. Não, mas quem te vê está ali te olhando e está te ouvindo. Então a palavra do Senhor nos diz: ora ao teu Deus em secreto, e entra no teu quarto e ora ao teu Deus em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará. Aleluias. Ele vê, Ele ouve, Ele sabe do que tu precisa, mas tu precisas falar, porque tem um mundo espiritual também que te escuta, e para ser testificado do que tu falou, o Senhor vai e providencia, amém? Porque Ele te ama, porque Ele tem planos, assim como Ele teve na vida de Maria Madalena, Ele tem na minha vida e na sua vida, amém? Assim como Ele usou essa mulher, que para muitos não tinha valor nenhum, mulher não tinha valor nenhum, mas Jesus veio de uma forma diferente. Talvez você diga: minha irmã Michele, mas a minha vida não está legal não. Essa pandemia esfriou meu coração. Essa pandemia me fez esfriar na fé.
Pois eu quero lhe dizer nessa noite que você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo para você dizer: Senhor, reaviva a chama do primeiro amor. Senhor, me dê a visão, Senhor, da tua presença. Aleluia. Reaviva o meu coração. Não deixe que essa situação que nós estamos passando nessa noite venha ofuscar algo grandioso que o Senhor tem preparado para mim e para você. Aleluia. O Senhor tem coisas grandes, mas só pega as coisas grandes aqueles que verdadeiramente se colocam na sua presença. Neemias, como foi dito aqui, que ele fez a reconstrução, ele tinha um segredo. E o segredo de Neemias era que quando as coisas estavam dando errado, ele corria para o centro. Onde é o centro? A presença do Senhor. Aleluia. Ele corria para o centro. E lá a palavra do Senhor nos diz, se você for ler o livro de Neemias, capítulo 6, capítulo 4, que ele orava ao Senhor. Ele se ajoelhava e clamava ao Senhor diante das acusações e das afrontas que ele estava passando. E com certeza não foi diferente para essa mulher que teve encontro com o Senhor Jesus. As afrontas de pessoas que não acreditavam mais nela. Mas ela não estava nem aí para o que diziam ou o que pensavam. Ela estava ali, fazendo o reino crescer, fazendo o reino aparecer. Maria Madalena estava ali porque ela queria fazer a diferença no seu tempo, e assim ela fez. Amém? Você quer fazer a diferença nessa noite? Você quer fazer a diferença nesse lugar? Se coloque no centro, que é a presença de Deus. Se coloque no centro, que é a oração. Está fraco, está se sentindo fraco? Te ajoelha. Te comporta de pé aquilo que você tem colocado de joelho diante do Senhor. Amém? Então coloque diante do Senhor as tuas ansiedades, as tuas preocupações, os teus problemas, porque Ele está te vendo. Não sou eu que estou dizendo não, está aqui, está escrito. Amém? Então nós temos que tomar posse disso que o Senhor nos fala. Porque, queridos, quando nós tomamos posse, quando nós entendemos quem está no controle é Ele, tudo fica diferente. Amém? Porque eu era perdida e fui achada, encontrada. Eu estava presa e fui liberta. O Senhor me transformou. O Senhor reconstruiu a minha vida. O Senhor reconstruiu a vida desta mulher. Aleluias, amém? O Senhor reconstrói a sua vida nessa noite. O Senhor vai fazer levantar dentro da tua casa, sim, homens de fé. Se é o teu marido que você tem orado porque você está na igreja, mas ele não, o Senhor pode sim levantar ele como um grande homem de Deus. Vai depender de ti, mulher. Aleluias. Vai depender de ti se você realmente se colocar no centro da vontade de Deus, como Maria assim o fez. E Maria seguia o Senhor Jesus e fazia, e tudo que ela ouvia do bom mestre, ela guardava no seu coração. E tudo que ela ouvia, os ensinamentos de Jesus, ela guardava no seu coração. E tudo que ela ouvia e presenciava os seus milagres, ela guardava no seu coração. E se a sua fé já era assim, pelo que o Senhor fez a ela, a sua fé foi aumentando. Foi aumentando porque ela estava vendo. Ela estava vendo coxos andando. Ela estava vendo mudo falando. Ela estava vendo, leprosos sendo curados. Porque Maria, ela tinha um coração grato a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. E ter um coração grato, irmãos, é reconhecer aquilo que o Senhor Jesus fez. Mas existem também aqueles que têm um encontro com o Senhor e não têm um coração grato. Não sabe agradecer ao Senhor por suas maravilhas. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 3, vai nos narrar a história dos 10 leprosos. Amém? Que eles estavam clamando ao Messias, por cura. Eles queriam ser curados. E o Senhor curou 8. Foi isso? O Senhor curou 5 deles. O Senhor curou os 10. Mas quantos voltaram para agradecer ao Senhor? Quantos? São. Que ingratidão, não é não? O Senhor, Ele teve compaixão. Ele amou, e curou aqueles 10.
mas apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Porque esse que voltou para agradecer ao Senhor, ele tinha um coração grato. E que tem um coração grato não deixa a presença. E que tem um coração grato não desiste. Por mais que as dificuldades sejam grandes, não sai da presença dEle, porque a presença dEle é muito melhor. Quem tem um encontro, um coração grato com Ele, não sai da sua presença, porque Ele é maior do que qualquer outra coisa. Porque amar a Ele acima de todas as coisas é muito melhor. Quem tem um coração grato faz como Maria. Em todos os momentos estava ao seu lado. Em todos os momentos estava ouvindo a sua palavra e guardando no seu coração, aleluia, oh glória a Deus. E quando nós temos um coração grato, há um diferencial na nossa vida. E quando nós temos um coração grato, há um diferencial, porque algo extraordinário acontece. Até o sobrenatural nós vemos, amém? Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia também, para nós continuarmos a ver a história dessa mulher, em João capítulo 19. Aleluia. Capítulo 19. Aleluia. Versículo 25. Aleluia. Porque se em todo momento Maria estava acompanhando ao Senhor Jesus em seus milagres, amém? A multiplicação dos pães, em todo o ministério de Jesus, não seria diferente na crucificação. Amém? Não seria diferente na crucificação. A Bíblia nos diz, lá em Marcos, deixa eu ver a referência, lá em Marcos capítulo 15, versículo 40 e 41, quando Jesus foi crucificado, as mulheres, e Maria Madalena estava entre elas, ela ficou observando de longe, o que estava acontecendo com o Senhor. Ela ficou contemplando o Senhor. Mas quando ele foi crucificado, onde ela estava? Vamos ler o versículo 25, diz assim, João 19, 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela os discípulos, o discípulo amado, e disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para a sua casa. Nós vemos aqui a crucificação. E eu acho que existiu várias interrogações no coração de Maria. Na sua mente, em dizer, Senhor, onde estão todos aqueles que foram curados? Onde estão todos aqueles que receberam o pão? Porque o verdadeiro pão que Jesus queria que eles entendessem não era o pão material, mas o pão que veio do céu. Amém? Mas a multidão procurava o pão material. Só procuravam Jesus pelos milagres que ele realizava. Mas Maria não. E a Bíblia nos diz, como nós acabamos de ler, ela estava lá ao pé da cruz, olhando o seu mestre sendo crucificado. Talvez no seu coração viesse as interrogações de dizer, Senhor, Tu fizeste tanto por mim. Eu tenho um coração tão agradecido a Ti. Porque o Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou o meu nome. As minhas vestes sujas, o Senhor trocou por vestes limpas. E agora o Senhor está aqui, na minha frente, sendo crucificado. E o que eu posso fazer por Ti, Senhor? E nada ela podia fazer. Mas o seu coração era grato, por isso que ela estava ali na presença dele. Porque ela tinha um coração grato, e um coração grato não abandona Jesus em nenhuma circunstância. Um coração grato permanece na presença do Senhor. Seja no momento difícil, seja no momento fácil. Seja qual foi, Maria estava em todos os momentos com o Senhor. Até na hora da sua morte lá estava ela. Talvez com essas interrogações, cadê os discípulos? Que andavam os 12 lado a lado, apenas um. Apenas um. Coração grato faz isso. Ele reconhece em todos os momentos quem é o Senhor.
Não abandona o mestre em nenhuma hipótese. E a Bíblia diz que lá ela acompanhou, desde a sua crucificação até a sua morte, até o Senhor Jesus entregar o seu espírito, quando falou: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Mas lá estava as mulheres diante dele, e chorando, e talvez dizendo: Senhor, eu queria tanto poder te ajudar, mas eu não posso. Não sabia eles que o que pregavam ali Jesus, que o que segurava o Senhor Jesus ali na cruz não eram os pregos, era o amor dele por mim e por você. Amém? O que segurava Jesus ali na cruz era o seu propósito, que ele veio salvar a você e a mim. Em Isaías capítulo 53 fala, né, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos, oh glória a Deus, as enfermidades, o pecado, a dor, a morte. Quem era para estar ali naquela cruz, ser pregado na cruz, era eu, era você, mas ele tomou. Não, eu amo demais o João, eu amo demais Maria, eu amo demais aqui Ruth, eu amo demais Nancy, eu amo demais Joana. E ele deu a vida por mim, por você, porque ele amou. Esse era o seu propósito. E a Bíblia nos diz mais adiante que Maria acompanhou o cortejo, né? Depois que o Senhor expirou, às 3 da tarde, pegaram o seu corpo, né? Foi pedido José de Arimateia para guardar o corpo do Senhor Jesus no túmulo. Pilatos deu a ordem para que assim o fizesse. E ele tirou, e a Bíblia diz que ele enrolou o corpo do Senhor. E lá estava quem? Quem estava lá? Quem acompanhava sempre o Senhor? Em todos os momentos, quem era que estava com o Senhor? Maria Madalena, aleluias, glória a Deus. Será que você estaria com Maria Madalena? Acompanhando todos os trajetos? Tendo esse coração grato? Faça essa interrogação para você mesmo. E a Bíblia nos diz, né, que ela viu, levaram o corpo do seu Senhor. E eles tinham que fazer muito rápido, né, porque no sábado, de costume dos judeus, eles não trabalham, né? Então eles enrolaram o mestre e lá colocaram num túmulo. E de acordo com a tradição judaica, eles, como é esse velório que eles faziam lá, eles não era embalsamar, mas eles davam com óleos, aromas no corpo, né? E enrolavam, e o túmulo, era uma caverna, e lá eles tinham onde colocar o corpo, tinha uma pedra, e tinha uma sala também que você podia velar o morto, né? Por quê? Porque os judeus acreditavam sempre, desde o início, na ressurreição, diferente dos egípcios, né? Que eles pegavam, embalsamavam, tiravam as vísceras e fazia todo um processo para embalsamar o corpo. Mas os judeus não, eles acreditavam que realmente a pessoa tinha que morrer todo daquele jeitinho ali, direitinho, sem faltar nada, por conta da ressurreição. Por isso que quando Lázaro foi ressuscitado, né, que Jesus ressuscitou, muitos disseram: não, Senhor, que o corpo dele já fede, já tem quantos dias? 4, né? Mas não. Então fizeram da mesma forma com o Senhor Jesus e colocaram ele lá no túmulo. Né? E o sábado talvez a interrogação continuasse. Não só de Maria, mas dos seus discípulos e de todos. Nossa, morreu, ele fez tantos milagres, ele realizou tantas curas, né? Por que aconteceu isso com ele? Talvez no coração dela, eu não sei, tivesse não, mas ele falou também que ia ressuscitar, né? E talvez de alguns outros, nossa, acabou. Como para Pedro, mais lá adiante nós vamos ver Pedro voltando à sua atividade de outrora, né? Esqueceu aquilo que o Messias tinha dito, que ele ia ressuscitar.
E Pedro voltou à sua atividade de pescador. E Jesus teve que ter um encontro novamente com ele, para dizer: opa, eu te chamei não foi para pescar peixe não, para pescar homens. O Senhor chama também homens e mulheres aqui, nessa noite, para resgatar vidas. Talvez você tenha um talento para o crescimento do reino de Deus, mas você só se conforma em vir para a igreja, ouvir o pastor pregar, e depois você vai para casa. Aí você: Senhor, mas eu estou orando, não sei fazer nada não. Peça ao Senhor, diga: Deus, em que eu posso ser útil na tua casa? Em que eu posso ser útil ao meu pastor? Para ajudar o crescimento do reino. Fale de Jesus para os seus vizinhos. Fale de Jesus na sua família. Dê um bom testemunho como cristão. Aleluias. Maria, ela deu um bom testemunho de quem ela era. Ela mudou. Ela tinha o coração grato a Deus. E lá em João, capítulo 20, vamos ler. João capítulo 20, porque essa parte é extraordinária. João capítulo 20. No primeiro dia da semana, quem estava lá? Joana? No primeiro dia da semana, que é no domingo pela manhã, quem estava lá? Oh, glória a Deus! É a Maria Madalena, aquela o qual o Espírito tinha se apossado dela, mas ela tinha um coração grato. Não era João, não era Pedro, não era Joana, era Maria Madalena que tinha um coração grato por tudo que o Senhor tinha feito a ela. E olha, queridos, vamos continuar a leitura. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, no caso João. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabíamos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram até o sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixou-se e viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Amém? Então eles foram lá, mas depois de quem? De Maria Madalena. Ela não teve medo, queridos. Sabe? Ela não teve medo de estar lá, porque era de madrugada e era um cemitério. Mas ela foi lá porque ela queria ungir o Senhor, ela queria ver o seu Senhor. Porque um coração grato ele faz assim. Ele está principalmente do lado nos momentos mais difíceis. Talvez aquela cruz, quando ela vendo o Senhor, ela disse: Senhor, não posso fazer nada. Mas agora ela dizia: agora eu posso fazer alguma coisa por Ele. Mas aí chega lá, olha e vê aquela pedra removida, corre lá nos discípulos e volta lá e vê e não entra e fica chorando. A Bíblia nos diz, vamos continuar a leitura no versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Só estava ela lá. Os discípulos já tinham ido lá, mas já tinham ido embora. Talvez com medo, talvez assustado, mas ela permaneceu lá. Ela só foi chamar eles e voltou, mas de lá ela não saiu mais. E ficou chorando. E quando chorava, abaixou-se. Aí teve a ideia: opa, eu só olhei aqui de fora, né? Aí a Bíblia nos diz que ela abaixou-se. Chorando quando ela abaixou. A Bíblia diz aqui antes, né? Que quem entrou lá foi Pedro e João. Não foi? Eles entraram lá
olharam lá dentro e não viram corpo nenhum, só viram os lençóis, não foi isso? Mas aí foi diferente com ela. Por isso que eu digo, quando você se coloca na presença do Senhor, o sobrenatural acontece, amém? O sobrenatural do Senhor acontece. Quando aquela mulher que chorando ali fora, chorando, Senhor, onde te puseram, Senhor? Cadê o meu mestre? Cadê o meu Senhor? E chorando. Aí a palavra do Senhor diz que ela se abaixa e olha lá para dentro. Quando ela olha, vamos ver o que foi que aconteceu? No versículo 11. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu o quê? E viu o quê? Pedro viu os anjos. João viu os anjos. Por que Maria Madalena viu os anjos? Oh, glória! Você pode glorificar ao Senhor? Ela viu 2 anjos, porque ela viu o sobrenatural de Deus ali naquele lugar. Só que Maria Madalena não se incomodou, porque ela não estava atrás do dono dos anjos, ela não estava atrás dos anjos, ela estava atrás do dono dos anjos. Ela estava atrás daquele que criara os anjos. Ela estava atrás do Senhor, porque foi o Senhor que mudou a sua vida. Foi o Senhor que mudou a sua história. E ela olha lá e vê os anjos. E nem se assusta, nem se maravilha. Porque se fosse hoje aqui nós víssemos anjos, aí o negócio ia pegar fogo, né? Ia dizer, oh glória, eu estou vendo os anjos aqui nessa noite, oh glória. Mas Maria estava atrás do foco do Senhor Jesus. E ela olhou para ele e fala, cadê ele? Onde vocês o puseram? Cadê o Senhor? E os anjos têm um diálogo com ela, né? E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados sobre o corpo de Jesus, onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outros pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu quem? Jesus. Então ela estava lá, falando, dialogando com os anjos perguntando, mulher, por que tu choras? Ela, oh Senhor, levaram o meu Senhor. Levaram o meu Senhor e eu não sei, me diz onde o puseram. Aí quando ela se vira e vê Jesus, mas seus olhos estão embaçados de sofrimento, seus olhos estão embaçados de tristeza, seus olhos estão embaçados de angústia, porque ela estava atrás do seu Senhor. E ela chorava, com certeza deve ter passado de sexta, sábado, domingo chorando, né? Preocupada, cadê o meu mestre, aquele que mudou a minha vida, a minha história? Eu preciso ver ele, que seja lá, ali, para me ver, fazer alguma coisa por ele. E a Bíblia continua dizendo, né? E ela viu, versículo 15, perguntou-lhe Jesus, e viu, e virou-se, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus, justamente por conta disso, do sofrimento, dos seus olhos embaçados, porque estava chorando. E perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procurás? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Achava que era o jardineiro, o homem que cuidava do cemitério. Ela teve o mesmo diálogo com Jesus que teve com os anjos. E eles falaram, mulher. Mas aí, Jesus quando fala, olha que coisa linda. E disse-lhe Jesus, Maria. Maria. Ela reconheceu a voz do... Você conhece a voz do seu pastor? Amém? Você conhece a voz do seu pastor? Em João capítulo 10, versículo 27, ele diz que as suas ovelhas
Ele é o bom pastor e as suas ovelhas conhecem o bom pastor, amém? E ela ouviu, quando ele disse Maria, e ela voltou-se e disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer, mestre. Respondeu-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe, subo para meu Pai, que é o vosso Pai, para o meu Deus, que é o vosso Deus. Então Maria Madalena anunciou aos discípulos, vi o Senhor, e contava o que lhe dissera todas estas coisas. Aleluias! Você pode glorificar ao Senhor nesta noite e dizer, Senhor, eu quero também ter um coração grato como desta mulher. Aleluia! Não foi os discípulos que viram o mestre, ela foi a primeira a ver o mestre, porque ela tinha um coração grato a ele. Tenha um coração grato ao Senhor, e grandes coisas o Senhor vai fazer pela tua vida. Está difícil a circunstância, está difícil os momentos que você está passando, a pandemia tem te assustado, confia no mestre, ele continua no controle de todas as coisas. Aleluia! Você pode ficar de pé nesta noite. Aleluias! Oh, glória a Deus! Fecha os teus olhos nesse momento. Aleluia! Queria chamar o pessoal do louvor. Aleluia, fecha os teus olhos nesse momento. Tenha um coração grato ao Senhor Jesus pelo que Ele te salvou. Pelo fato de você estar aqui nesta noite, é porque Ele te ama. Ela não é melhor do que eu e você, mas ela soube reconhecer quem era o mestre. E se nessa noite você diz, irmã Michele, eu preciso reconstruir a minha vida, eu preciso uma restauração no meu coração, eu preciso da restauração na minha casa, eu quero ter um coração grato, saia do seu lugar. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. E nós vamos cantar uma canção que o Pai te convida. Vem, filho amado, vem. Como ele diz aqui, o vosso Pai é o teu Pai, o meu Pai é o teu Pai. Ele, o Pai maior, o Pai celestial está aqui nesta noite. E Ele quer restaurar você. Ele quer que você tenha um coração grato e que em nenhum momento você saia da sua presença, porque quando nós permanecemos na sua presença, o sobrenatural acontece, porque Ele é Deus. Se tem alguém nessa noite que queira aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante as suas mãos. Levante a sua mão que nós vamos orar por você. Mas se você quer realmente nesta noite a restauração, saia do seu lugar, não tenha vergonha. Ele que te vê em secreto, Ele conhece o seu coração, Ele sabe do que você precisa. Tenha um coração grato como Maria. Enquanto nós estivermos cantando, a igreja continua de olhos fechados. Interceda por aquelas que estão vindo. O Senhor vai fazer a diferença a partir de hoje. O Senhor vai mudar a tua história como mudou daquela mulher a partir de hoje. Oh Pai, Pai, precisamos de Ti. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de Ti. Oh, a Tua presença é meu sustento, a Tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a Tua voz dizendo assim. Ouça o Senhor dizer: vem, filho amado, vem em meus braços,
descansa. Nessa noite vem e bem seguro te conduzirei. Senhor, eu quero ao meu altar. Restaura, Senhor, ali falarei. Fala nessa noite aos corações, Senhor. Como eu amo te verei. Quero olhar em teus olhos. O Senhor deseja olhar nos teus olhos. Tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. Não importa como você está, não importa, não importa o seu passado. Não importa a sua história daqui para trás, como foi a de Maria. O importante é como está, como vai ser a partir de agora. Através da reconstrução, da restauração, da transformação, nós vamos orar pela sua vida. E se você continua aí no seu canto e você diz, mas eu preciso, não tenha vergonha de vir. O Pai te chama nesta noite. O amanhã não nos pertence, mas o Pai te chama nesta noite como filho. Como disse para aquela mulher, porque nós passamos a ser filho quando nós o confessamos como Senhor e Salvador. Senhor, vem nesta noite. Aleluia. Queria chamar o pastor para fazer a oração por essas vidas que estão aqui na frente, que querem sim ter um coração grato. Coração grato a Ti, Jesus. Oh, vem, vem, filho amado, vem como oh Deus. Glória a Deus. Oi, som. Aleluia, que palavra abençoada, direcionada para o coração da igreja. E como é maravilhoso quando nós acolhemos a verdade de Jesus no nosso coração. Ele está aqui nesta noite para restaurar a tua vida, a tua história. Ele está aqui para restaurar, aleluia, as tuas emoções, os teus relacionamentos. Porque Deus restaurou, aleluia, a vida de Maria de Magdala, suas emoções, sua vida, o seu coração. E esse Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, e Ele será eternamente o mesmo. Pai, nesta noite, louvamos ao Teu nome, Senhor, pela obra que o Senhor está fazendo nesta noite. Em nome de Jesus, eu apresento a vida das Tuas filhas, que vieram até o Teu altar, Pai, porque reconhece que coisa boa é quando nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Só Tu, ó Deus, pode, meu Pai, mudar as situações. Então nesta noite eu profetizo em nome de Jesus vitória na vida das Tuas filhas. Eu profetizo cura emocional, física, do alto da cabeça à planta do pé. E não só as Tuas servas que estão aqui na frente, mas em toda esta igreja. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado. Somos gratos pela linda obra que o Senhor fez e fará e continuará fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus te agradeço pela vida da Tua serva que está neste altar, que se dispôs a trazer a Tua palavra. Continua usando como instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Oh, Pai Santo, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E se você crê, diz
Amém. Senhor te abençoe, amém? Quero agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade. Para mim foi um privilégio falar do seu amor e da sua graça. Obrigada.